Quando eu comecei a estudar a teologia, fui estudar a Bíblia, eu acho que foi uma das piores fases da minha vida, que eu praticamente quase virei ateu. Que eu olhava para aquilo e falava, não é possível isso aqui. Aí comecei a fazer pergunta. O cara que era o maior ateu do mundo, que fez aquele livro e depois virou filme, As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, foi fazendo pergunta que ele se libertou do ateísmo. Ele começou a fazer 3 perguntas. O que Jesus ganhou com tudo que ele fez? Aí ele descobriu, leu todo o Novo Testamento, olhou para a vida dele e falou assim, não ganhou nada, ganhou uma cruz, uma morte bem dolorosa, bem escandalosa. Aí ele fez a segunda pergunta. Se ele não ganhou para ele, ele ganhou para alguém. Para quem que ele ganhou? Ele ganhou para os discípulos. Aí ele foi estudar a vida dos discípulos. Todos, menos João, morreram assassinados em situações piores que a dele. Aí ele falou, então tem que ter algum terceiro ganhando com isso. Aí ele foi e estudou. Quando ele estudou tudo, ele falou assim, não faz sentido matemático alguém ter feito um negócio desse se não foi para proveito próprio nem para proveito de terceiro. Porque aquele que toca nisso roda. Aquele que toca nisso é perseguido. Aí você acredita, ele sozinho, fazendo perguntas. Foi fazer perguntas, teve a experiência dele com Jesus e nunca mais foi ateu. E aí trouxe um grande feito aí para o mundo, fazer com que as pessoas aprendessem a questionar. Se você começar a questionar, você vai perceber o seguinte, seu cérebro foi programado para te dar resposta, e essa resposta está fazendo você ter a vida que você tem hoje. Aí você vai começar a questionar, por que eu tenho que fazer isso que tem que agradar esse povo aqui? Sempre metendo aquela serpente no final. Por que eu fico indisposto todo dia? Vai atrás. Às vezes você está indisposto porque você está com um grau de alegria baixo. Talvez te falta felicidade. Pablo, o que é felicidade? Se você fizer essa pergunta, vai mudar tudo. Felicidade não é alegria. Felicidade vem da identidade. Quando você faz isso, você coloca dentro de você assim, ó, algo que te deixa extremamente ligado com a realidade da vida. A felicidade é... Fala assim com a boquinha. Fala assim, ó, felicidade é identidade. Aí você faz uma pergunta, mas e as pessoas que são infelizes? Elas ou abriram mão da sua identidade para agradar alguém, ou não alcançaram essa identidade. Sempre tem um idiota ou outro falando que a felicidade é o dinheiro. E tem o outro que fala que não é o dinheiro. Deixa eu te explicar. Felicidade é só uma coisa. Ela é um estado espiritual que descarrega energia na sua alma e que o seu corpo sente. Ela é constante. Só que ela vai aumentar ou vai diminuir de acordo com a revelação que você tem de quem você é. Essa é uma pergunta que você tem que fazer o mais rápido possível. Que dia que eu vou resolver isso? Na teoria, está escrito em Gênesis 1:26 o que é a identidade. O homem, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança que domine nos céus, na terra e na água. E que ele multiplique, que tudo se sujeita a ele, está lá exatamente, chama-se Gênesis 1:26. Só que na prática, como é que funciona? Na prática é pegar essa teoria, colocar dentro e depois colocar para fora. Viver esse negócio. Aí a felicidade vai subindo de acordo com o que você vai preenchendo essa identidade. Não tem como ser instantâneo. Ninguém nunca andou de forma instantânea. Por que você quer ter sua identidade de forma instantânea? Sabe o que é o grande lance? A pergunta é, eu estou fazendo isso aqui do jeito que deveria ser feito? Eu tenho, por exemplo, vamos ficar todo mundo rico aqui? Vocês querem ficar rico, sim ou não? Sim. Então vamos fazer perguntas. Falta conhecimento dentro da sua cabeça, sim ou não? Sim. Muito. Falta muito. É uma pergunta. Agora você vai anotar a próxima. Quais conhecimentos que eu preciso adquirir? Sabe que a pergunta mais interessante que eu quero fazer para vocês? Como vocês querem comprar uma coisa que é de graça? Responde essa para mim. Quais são os conhecimentos que me faltam? Vou te falar de forma simplória. 3 coisas que te faltam. Um conhecimento. O conhecimento mais brutal que eu conheço é sobre você. Descobrir quem você é. Ah, Marçal, eu sou um derrotado. Não, isso aí é seu status. Você não é isso aí. Segunda pergunta. Descubra quem é Deus. Terceira pergunta. Aí você vai perguntar, quem é Deus? Você tem que responder fazendo uma tarefa. Terceira pergunta. O que é a natureza e para que ela serve? Vou te dar respostas rápidas. Quem é Deus? Às vezes você não pode chamar ele numa resposta rápida de amigo, porque você não tem intimidade com ele. Às vezes, por motivo de outras pessoas e por nunca ter feito essa pergunta, às vezes você só pensa que é servo, mas ele chamou para ser amigo e a resposta está na palavra. Então você tem que ir lá buscar o conhecimento na palavra. A própria palavra fala assim, ó, a verdade vos... Se você conhecê-la.
Está escrito assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é aprendereis a verdade, é conhecer. Conhecer tem um sujeito, conhecer alguém. Então, quando você tem intimidade com alguém, esse alguém que é a própria verdade, essa verdade entra em você e te liberta de qualquer loucura. Vocês entenderam ou não? Quem é Deus? A pessoa da Santíssima Trindade, o Criador do céu e da terra, e do mar e das fontes das águas, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que enviou seu Filho unigênito, que ele saiu do trono, esvaziou de toda a glória, desceu na terra, e depois, ali na cruz, o próprio Jesus fala, por que o Senhor me abandonaste? Para cumprir aquilo que eu mandei você fazer. E aí ele ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e falou, agora é com vocês. São perguntas que vocês têm que ter rápida resposta. Por que vocês estão vivendo? A maioria dos seres humanos falam, não, era para ter uma família. Pior que nem está mais respondendo isso, né? Que o povo está com nojo de família agora.